Salve, salve, gente amiga, tudo bem? Como é que estamos hoje aí? Tranquilos? Dispostos? Legal. Vamos então hoje dar continuidade às nossas exposições, falando sobre o direito, né, de nacionalidade, que também é um direito fundamental. Nacionalidade é o vínculo jurídico-político que une um indivíduo a um país, a um estado. Em princípio, pessoal, todo indivíduo deve ter uma nacionalidade. Entretanto, alguns indivíduos têm mais de uma e são chamados de polipátridas. Outros indivíduos não possuem nacionalidade e aí são chamados de apátridas ou hemátulos. H-E-I-M-A-T-L-O-S. Então são os sem pátria. Sabe aquela coisa, nenhuma pátria me pariu? É por aí. Eles não têm, então, nacionalidade. Ok? Existem duas espécies de nacionalidade. A nacionalidade pode ser originária ou primária, é um outro nome dela, ou então podemos ter uma nacionalidade adquirida ou secundária. E aí vamos para o slide número 1 aqui. No slide 1 nós vamos ver então as diferenças entre elas. Então tá aqui, slide 1, pimba. Em primeiro lugar, olha lá, originária ou primária. É aquela que se adquire por força do nascimento. Você não tem escolha. Você nasce e a lei do país fala, você é nacional. Esta originária ou primária se baseia lá em dois critérios. O primeiro, ius solis. Olha a palavra solis, ó, vem de solo, território. Então, nesse critério, o indivíduo tem a nacionalidade do Estado em cujo território nasceu. Então aqui não importa a nacionalidade dos pais. Se ele nasceu naquele território, ele tem aquela nacionalidade. Diferente quando eu falar em critérios sanguíneos. Esse critério leva em conta o sangue, não é? O parentesco. Então, por esse critério, o indivíduo tem a nacionalidade de seus pais, de seu pai ou de sua mãe, pouco importando o território onde nasceu. Então, eu falei, leve em conta o parentesco. Ou então, pessoal, o que nós temos é a chamada nacionalidade adquirida ou secundária. Esta decorre de um processo, olha lá, de naturalização. Diz que aqui existe um pedido do estrangeiro e esse pedido deve ser deferido pelo Estado brasileiro, deve ser concedido pelo Brasil. Está claro isso aqui? Então vamos voltar, né? E vamos então agora mergulhar um pouquinho na nacionalidade, na Constituição de 88. E o nosso artigo 12 da Constituição, ele fala em dois tipos de brasileiros: os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados, ok? Brasileiros natos serão aqueles que têm uma nacionalidade brasileira originária, isto é, aqueles que serão brasileiros de nascimento. Já os que terão os brasileiros naturalizados, por óbvio, são aqueles que terão uma nacionalidade brasileira adquirida, né? São aqueles que se tornaram brasileiros, né? Não tinham nenhum vínculo com o Brasil, mas resolveram criar este vínculo mediante um pedido de naturalização. Legal? Vamos então agora aqui para o nosso slide número 2, para que nós possamos então saber quem são os brasileiros natos. Então vamos lá, slide 2. Então os brasileiros natos, primeiro caso, letra A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então se eu tiver um casal de italianos aqui no Brasil, e o cara trabalhar na Fiat, aí não tem muita importância, porque os dois estão por conta própria, não é? O cara está a serviço de uma empresa. Então, o filhinho deles é brasileiro nato. Entretanto, se o casal de estrangeiros está aqui no Brasil, casal de italianos no Brasil, e o homem é embaixador da Itália aqui no Brasil, neste caso, então, pessoal, nós temos uma exceção, não temos? O filho deles não será brasileiro, porque é filho de pais estrangeiros
que estão a serviço de seu país. Então, este é o único caso em que a criança nascerá no Brasil e não será brasileira, porque os pais que são estrangeiros estão a serviço de seu país. Tudo bem? E aqui, nessa letra A, o critério definido é um critério ius solis. Segundo caso, olha lá, letra B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Então, o pai é embaixador do Brasil na Itália, e lá ele se casa com uma alemã, e nasce o filho dele, brasileiro nato, porque tem pai brasileiro a serviço do Brasil. Se ele vai ser italiano ou alemão, não importa o Brasil saber. Aí é um problema da Constituição da Alemanha, da Constituição da Itália. O que me importa para a prova é, ele é brasileiro nato, porque tem pai brasileiro a serviço do Brasil. E aí o critério adotado é um critério ius sanguinis. Vamos pular agora direto para o slide 3. Lá, slide 3. Terceira situação. Também são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira competente. Isto é, desde que haja um registro no consulado. Tá certo, pessoal? Isso aí é um caso novo, veio com esta emenda constitucional 54 de 2007. Emenda constitucional 54 de 2007. Então é um caso novo, pode aparecer na prova, fica ligado. Né? E aqui, claro que esse pai ou mãe brasileiros, estão lá por conta própria. Nasce a criança, registrou na repartição competente, é brasileiro nato. E a quarta hipótese, né, são os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venha residir no Brasil e opte, a qualquer tempo após a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Tá certo? Então o cara nasceu lá de pai ou mãe brasileiro por conta própria e não foi registrado em repartição competente. Se ele vier residir no Brasil e optar por ser brasileiro após a maioridade, ele será considerado pela Constituição como brasileiro nato. E aí volta para mim aqui. E um detalhe importante, pessoal. Este pedido não pode ser negado pelo Brasil, certo? Se o cara optar por ser brasileiro, ele tem o direito de ser brasileiro nato. Tá legal? Toma cuidado aí. E estes três últimos critérios que eu falei para vocês, obviamente, né, letras B, C e D, são os três, né, baseados em um critério ius sanguinis, um critério de parentesco, de sangue. Tá claro até aí? Vamos agora falar sobre os brasileiros naturalizados. Esses, então, pessoal, são aqueles que não têm vínculo com o Brasil, nem vínculo algum, né, nem para o critério solis, nem sanguinis. Mas eles vêm para o Brasil, gostam do que vem aqui e optam por ser brasileiros. Né? Mas isso, como já falei, depende de um processo de naturalização. Os brasileiros naturalizados estão lá no artigo 12, inciso 2 da Constituição. E para tanto, nós vamos para o slide número 4. Vamos lá, slide 4. Então, quando eu falo em brasileiros naturalizados, eu tenho três formas de naturalização. A primeira delas aí, ó, naturalização na forma da lei, que é a Lei 6.815 de 1980. Então, esta lei ela vai estabelecer requisitos para que a pessoa possa se naturalizar. Segunda forma, para estrangeiro de língua portuguesa. Então, se o cara vier de Macau, se ele vier de Moçambique, se ele vier... Macau não, que agora Macau voltou para a China, né? Mas se ele, sei lá, for para Moçambique, Portugal, Angola, países de língua portuguesa, ele poderá se naturalizar
comprovando residência no Brasil por 1 ano ininterrupto, pelo menos, e idoneidade moral. E aí, idoneidade moral, podemos pensar assim, pensa em um político brasileiro, pega o oposto dele, já dá para ter uma noção do que seja idoneidade moral. E a terceira forma é a chamada naturalização extraordinária, que vale para estrangeiros em geral. Poderá então se naturalizar aquele que residir no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos e comprovar a ausência de condenação criminal. Claro, neste período em que ele esteve no Brasil. E aí volta para mim. E aqui, pessoal, uma questão importante. Essa nacionalidade extraordinária, ela não pode ser negada pelo Brasil. As duas primeiras, o Brasil pode analisar e negar. Agora, se eu sou um estrangeiro, comprovei que estou no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e que não tenho condenação criminal no Brasil, eu tenho o direito de me naturalizar brasileiro. Tá legal? O Brasil tem que me reconhecer. Vamos avançar então um pouquinho. Falar da questão dos portugueses com residência permanente no país. Diz o artigo 12, parágrafo 1º da Constituição, que os portugueses com residência permanente no país poderão ter os mesmos direitos dos brasileiros naturalizados, desde que haja reciprocidade de tratamento para o brasileiro que residir em Portugal. Tá claro, pessoal? Quer dizer, se houver uma reciprocidade de tratamento, o português então terá aqui no Brasil os mesmos direitos que o brasileiro terá em Portugal. Mas os direitos daqui serão direitos de brasileiros naturalizados. Tá certo? E aí, mas vocês vão perguntar, mas Marcão, como é que eu consigo essa reciprocidade entre Brasil e Portugal? E aí é simples, por meio de um tratado internacional. Esse tratado vai estabelecer os direitos que o português terá no Brasil e que o brasileiro terá ao residir permanentemente em Portugal. Bem, neste caso, o português, então, que aqui resida, que estiver amparado por esta reciprocidade, exercerá direitos de brasileiros naturalizados. Beleza? Então, tá bom. Vamos agora falar sobre as distinções entre natos e naturalizados. Vejam, pessoal, que apenas a Constituição Federal é que pode fazer diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. E aí, para falarmos então destas diferenças, eu trouxe alguns slides para vocês. Vamos agora para o slide 5. Então, tá lá. Primeira diferença são os cargos privativos de brasileiros natos, que estão no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Primeiro cargo é o de presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, quer dizer que os 11 ministros do STF devem ser brasileiros natos. Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e o cargo de ministro de Estado da Defesa. Aqui algumas dicas. Primeiro, o cargo de deputado federal está aberto a natos e a naturalizados. Mas uma vez eleitos os deputados e os senadores, apenas os natos poderão presidir as casas. Porque isso vale para senador também. Posso ter um senador brasileiro naturalizado? Posso. Mas os presidentes da Câmara e do Senado devem ser natos. Outra questão importante, pessoal. Quando eu falo em ministro de Estado da Defesa, esse termo ministro de Estado é aquele que o presidente escolhe, e que são auxiliares do poder executivo. Então, dentre todos os ministros de Estado, Justiça, Fazenda, Previdência, o único que deve ser nato é o ministro de Estado da Defesa. Tá certo? Apenas ele deve ser nato.
Vamos agora para o slide 6, com a segunda diferença entre os brasileiros natos e os naturalizados, que é a questão da extradição. Os brasileiros natos nunca poderão ser extraditados pelo Brasil. Já os brasileiros naturalizados poderão ser extraditados pelo Brasil, mas apenas em 2 casos. O primeiro, no caso de crime comum cometido antes da naturalização. E o segundo caso é por tráfico de drogas. E aí, no caso, tanto faz se a condenação por tráfico foi antes ou depois da naturalização. Bem? Terceira diferença está na composição do Conselho da República, que é um órgão que dá conselhos ao presidente e está previsto no artigo 89 da Constituição. Diz o inciso 7 do artigo 89 que dentre os integrantes deste conselho eu tenho 6 vagas para cidadãos brasileiros natos. Tá certo? Natos. E a quarta diferença é que apenas os brasileiros naturalizados há menos de 10 anos não poderão ser proprietários de empresa jornalística ou de radiodifusão. Guarda isso, pessoal. Se o cara é naturalizado há menos de 10 anos, ele não pode ser proprietário de rádio, TV, de jornal. Essa propriedade, no que tange a brasileiros naturalizados, só para os que estão naturalizados há mais de 10 anos. Isso está lá no artigo 222 do texto constitucional. Tranquilo? Beleza, vamos voltar então. Agora, o próximo tema que vamos tratar é a questão da perda da nacionalidade. Poxa, Marcão, mas brasileiros podem perder a nacionalidade? Podem. Tá certo, pessoal? Isso é possível sim. E a Constituição, ela prevê 2 casos de perda. E eu coloquei os 2 aqui no slide número 7. Vamos lá? Então, o slide 7 diz, perda da nacionalidade. Artigo 12, parágrafo 4º. Primeiro caso de perda é o cancelamento judicial da naturalização em razão de atividade nociva ao interesse nacional. Vejam que eu frisei aí a palavra judicial, né? Legal, gente? E detalhe importante é que este primeiro caso de perda, ele é exclusivo de brasileiros naturalizados. Segunda forma de perda é a aquisição voluntária de outra nacionalidade. Só que veja que aí tem um salvo, não é? Eu tenho 2 exceções. 2 casos em que eu adquiro outra nacionalidade e não perco a brasileira. Eu fico com dupla nacionalidade, eu fico sendo um polipátrida. O primeiro caso está aí. Se houver reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. No caso de um amigo meu que tem pai italiano. Ele nasceu no Brasil, é brasileiro nato, mas ele tem pai italiano. Então ele tirou lá um passaporte italiano e adquiriu voluntariamente a nacionalidade italiana. Por que ele não perdeu a brasileira, pessoal? Simples. Porque quando a lei estrangeira, que é a lei da Itália, o reconheceu como italiano, foi como italiano originário, como italiano nato. Então houve o reconhecimento de uma nacionalidade italiana originária pela lei estrangeira, isto é, pela lei italiana. Por isso que ele adquiriu a italiana e manteve a brasileira. Bom, a outra exceção é se houver imposição de naturalização como condição para permanência no território ou para exercer direitos. Eu estou lá num país e os caras falam para mim, ou você se naturaliza ou vai embora. Escolha. Eu não tenho escolha, na verdade, não é? Como há uma imposição para que eu continue no país, eu adquiro esta nacionalidade, mas mantenho a brasileira porque houve imposição.
E fica esperto, porque este segundo caso de perda vale tanto para brasileiros natos quanto para brasileiros naturalizados, pessoal. Cuidado. Então, o brasileiro nato pode sim perder a nacionalidade, desde que ele adquira voluntariamente outra nacionalidade e não esteja protegido por uma das duas exceções. Legal? Então, tá bom. É só para que vocês saibam que este segundo caso de perda por aquisição voluntária de outra nacionalidade, quem decreta é o presidente da República, após um procedimento administrativo com garantia de ampla defesa para o brasileiro. Vamos voltar agora? Volta para mim. Gente, em termos de nacionalidade, era o que eu tinha para falar com vocês, tá bom? Agradeço novamente aí a paciência e a atenção. Nos vemos no próximo módulo, se Deus quiser.